Olá, pessoal. Queria bater um papo rápido sobre criação de agentes, né? É o ponto central da plataforma AI Drive, a capacidade de criar agentes que vão fazer uma série de trabalhos, né? E isso é devido à combinação de modelos distintos, né? Desde modelos mais pesados até modelos mais tranquilos. Aqui a gente usa Google, OpenAI, Anthropic, enfim, a gente sempre traz o que tem de mais forte, aliado a ferramentas que esses agentes têm para trabalhar. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? E o que é um agente? O agente é como se fosse um colaborador digital, a mais, né? Ele vai fazer trabalhos. E fazendo trabalhos, qual é o ciclo de trabalho? Qualquer trabalho, né? Ele pega um determinado input, ele vai analisar uma tarefa, uma atividade com aquele input, né? O que eu preciso fazer, coletar mais inputs e entregar output, entregar o resultado. E é isso que a gente quer falar um pouco aqui e exemplificar como é que isso pode ser feito dentro do AI Drive. Tá? Então você pode ir definindo ao longo de todo dessa mensagem de chat, né? Olha, o meu input é esse aqui, eu quero usar esse determinado arquivo, para eu colocar um arquivo, né? Eu ponho um arroba aqui e utilizo até o que já foi colocado, ou eu posso arrastar diretamente, né, do meu computador para cá. Mas uma maneira que a gente também usa para fazer é usando um agente chamado arquiteto, né? O que é esse arquiteto? Eu tenho aqui, por exemplo, esse arquiteto de agentes, né? Deixa eu abrir para vocês, vou editar. O que tem a ser dentro desse arquiteto? Ele tem uma função de ser um consultor especializado para te ajudar. É como se alguém sentasse ao teu lado, né, para ir falando com você e dizendo, olha, como é que eu posso resolver esse meu problema através de um agente repetitivo, né? Então eu tenho aqui uma série de modelos, ele tem determinado prompt, mas isso não vem muito ao caso. Mas o que acontece? Quando você utiliza o arquiteto, vou dar um exemplo aqui, eu entrei aqui no arquiteto e falei, olha, eu preciso de um agente para realizar a extração de valores de uma planilha de posição de fundos e gravar em uma linha de Excel numa nova planilha, né? Então eu tenho uma posição de fundos bastante complexa em planilhas, eu quero gravar uma linha de Excel retirando uma série de dados. Mas podia ser uma série de documentos, eu preciso analisar uma série de documentos, responder ao questionário e obter uma análise, obter um parecer. Eu poderia fazer isso com PDFs, com planilhas, enfim. No final do dia eu tenho uma questão, um problema, e eu quero resolver isso. Então eu começo a falar com ele, né? Então ele fala comigo, olha, vamos seguir uma lógica de input, de processo e output. Então ele começa a me perguntar qual é o input, né? Você pode me compartilhar esse input? Aí eu falo assim, tudo bem, esse aqui é um exemplo de uma planilha que eu vou precisar extrair, e eu preciso de um modelo com essa outra planilha. Eu subi aqui. Podia ser um PDF, podia ser uma petição, podia ser um contrato, podiam ser dois contratos que eu quero comparar, eu dou uma visão. Ele vai te perguntando, né? Então aí ele faz um mapeamento do input, ele vê ali o que ele achou ali dentro, e isso tudo é uma conversa de alguns minutos, né? Ele me faz perguntas e eu respondo essas perguntas. É como se eu tivesse uma pessoa sentada ao meu lado, né? Então ele fala, entendi, mas tenho outras perguntas aqui. Vamos responder as perguntas. Aí ele vai fazendo análise, ele vê aqui, olha, todos os fundos, ele vai fazendo mais perguntas. Por quê? Porque ele é um consultor te analisando. Aí eu respondo, ele fala, olha, talvez essa arquitetura, e a gente vai evoluindo, né? À medida que a gente vai evoluindo nesta conversa, o que ele vai me produzir ao final do dia? Um prompt completo para criar o agente. Ele até me deu aqui uma posição consolidada para eu poder ver se está certo ou não. Eu, obviamente, vou olhar para isso. Mas quando eu pego esse extrator de posição, né, que é, na realidade, o prompt que ele está me sugerindo, o que a gente recomenda? Que a gente leia todo esse prompt que ele me sugeriu, né? Então, olha, é isso que eu vou fazer. E aqui ele está seguindo o quê? Tudo que eu preciso daquela explicação que eu mesmo fui participando, né? Eu falo assim, ok, isso aqui faz sentido para mim,
ele põe uma série de linhas de código e tal, não se preocupa com isso. Ele está olhando o input, o processo e o output, e ao mesmo tempo ele está olhando para todas as ferramentas que existem na plataforma AI Drive para como é que eu posso melhorar tudo isso. Você vai, literalmente, copiar e colar todo esse texto, né, e criar um novo agente, né, em que você dá nome para o agente, né, por exemplo, agente teste. Você escolhe aqui quais são os diferentes modelos que você quer para esse agente, e aqui você faz o paste de todo esse agente e cria o agente aqui. Quando você fizer isso, né, ele vai criar um outro agente. Por exemplo, esse outro agente aqui, isso aqui foi criado a partir do uso do arquiteto. Né? Vou fechar aqui e, por exemplo, esse aqui, ó, esse é um texto, né, é um agente que foi criado a partir do arquiteto. E o que acontece quando a gente usa esse tipo de lógica? Né? A gente consegue criar alto desempenho no agente, e aí a gente testa isso, testa com os modelos mais pesados, por exemplo, que vão ser sempre indicados aqui, e também com os modelos mais leves, que são mais baratos. Né? Então você faz testes distintos. Eu sempre recomendo, monta o agente com o modelo mais pesado, mas depois no uso recorrente dele, você pode ir testando agentes, modelos mais leves, para ver se ele realmente te entrega aquilo que você precisa. E essa é uma maneira bastante eficiente de usar tanto lógica de processo, que faz parte de qualquer tipo de trabalho, quanto inovação, quanto tecnologia que os modelos de IA te permitem fazer. Então vamos testar, vamos ver como é que funciona. A chave aqui é experimentação. Obrigado, pessoal.